Oi, gente. Esse aqui é o projeto, né, o projeto de lei das fake news, cujo relator é o Orlando Silva. E vocês devem ter percebido que eu não fiz, até esse vídeo, nenhum vídeo sobre esse tema. E isso tem uma explicação relativamente simples. Eu sou cauteloso em fazer vídeos sobre temas que eu ainda sinto que eu preciso estudar mais, né, que eu estou estudando, que eu estou tentando compreender. Até porque, como vocês talvez já tenham visto ali os meus diplomas, né? Eu sou historiador, sou mestre em História Social, sou doutor em Saúde Pública, mas não sou advogado. Direito não é minha especialidade e eu tenho que ter um certo cuidado ao abordar questões legais que não tratam, não versam sobre aquilo que eu entendo mais, né? Que é política de saúde, que é análise sobre ciência política, que foi interface entre história e ciência política, foi o meu mestrado, e no meu doutorado eu estudei partidos políticos e movimentos sociais. Então, uma coisa que envolve leis e direito, eu tenho que ter um cuidado um pouco maior. Mas eu já cheguei a algumas conclusões lendo o documento e assistindo vídeos que eu vou recomendar para vocês. Tem um aqui do Boulos e tem um aqui do Carlito Neto, do canal Historiador. É Carlito que tem feito vários vídeos sobre isso, né? Então, o que é que eu tenho percebido sobre o projeto de lei e que me parece ser claramente importante? Combater notícias falsas é uma grande questão da atualidade e é obviamente muito importante. Quer dizer, não podemos transformar, e esse é o ponto central do vídeo do Boulos, no espaço das redes sociais uma espécie de terra de ninguém, não é? Onde pode tudo, vale tudo. Não, a mesma lei que vale na sociedade deve valer também para as redes sociais. Esse é um ponto importante ressaltado pelo Boulos. No entanto, alguns pontos do projeto de lei ficaram um pouco polêmicos, digamos assim. Um deles foi esse artigo 31 aqui. Os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos, utilizados pelos provedores, incluindo aqueles ofertantes de conteúdo sob demanda e produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração a seus titulares pelos provedores, inclusive os provedores de aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda, na forma de regulamentação pelo órgão competente, que disporá sobre os critérios, forma para aferição dos valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e valorização do conteúdo nacional, regional, local e independente. Isso significa que, se eu pego uma matéria, por exemplo, da Folha de São Paulo, e no caso eu sou assinante, eu posso ver um conteúdo pago, não é? Agora eu utilizo isso, pode ser que a Folha de São Paulo entenda que, olha, você tem que remunerar a gente para utilizar esse conteúdo, né? Você não pode utilizar esse conteúdo no seu vídeo e não dividir, compartilhar isso com a gente. Isso deu uma certa polêmica e muita gente começou a acreditar que, na verdade, toda a monetização iria para o produtor, digamos assim, original da matéria. E aquele que faz uma análise, um comentário sobre a matéria, não ficaria com nada. E aí criou-se a grande polêmica. Pelo que eu estou lendo aqui, com o meu... não sou especialista em direito, me parece que, na verdade, vai haver uma regulamentação dessa utilização e que teria um órgão para arbitrar sobre isso, né? Para ter esse processo de negociação. Isso já acontece, em certo sentido, com relação a imagens e a áudio em plataformas como o YouTube. Se eu colocar um vídeo aqui da Globo ou da Bandeirantes, a Bandeirantes pode, ou a Globo, ou qualquer canal de televisão, eles podem vir até usar um mecanismo e dizer, epa, eu quero essa monetização aí. Essa monetização, você está monetizando em cima de uma coisa que nós produzimos. E você pode disputar. Se você achar que você fez um react, que você comentou, que você analisou e que não está simplesmente utilizando o conteúdo original, você pode disputar. Eu acho até que o mecanismo que tem, por exemplo, no YouTube, não é dos melhores, porque a gente fica com medo de disputar e se a gente perder, tem uma punição muito grande para a gente por ter disputado. Então, muitas vezes, quando eu faço um conteúdo de React e alguém reclama a monetização, eu simplesmente deixo para quem reclamou e não disputo quando se trata de uma grande corporação, porque eu tenho receio do que vai acontecer comigo se eu perder. Porque tem uma cláusula lá que diz que você pode até perder o canal.
Se esse mecanismo proteger os dois lados e evitar punições, digamos, draconianas, essas punições mais exageradas, ou a ameaça delas, pode ser até uma coisa boa para a negociação de como é que a gente usa esses conteúdos com direito autoral de uma forma melhor, de uma forma mais clara. Né? Então, ter uma regulamentação sobre isso pode ser uma coisa positiva. Foi dito, por exemplo, aqui no Congresso em Foco, nessa matéria do Caio Matos, né? O seguinte, o projeto de lei e tal institui a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência e prevê sanções para redes sociais e plataformas de mensagens que facilitam o compartilhamento de fake news. Polêmicos, um dos pontos prevê a remuneração de conteúdos jornalísticos produzidos nas redes sociais. No parecer do relator, está previsto no artigo 32 que os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio, imagem, ensejarão remuneração às empresas jornalísticas. Inclusive foi gente da área da cultura lá, né, para discutir justamente isso, né? Também produtos culturais. Eu posso fazer uma busca aqui, deixa eu fazer uma busca aqui na página, né? E aí a gente encontrar justamente esse trecho, né? Aqui, o artigo 32, dizendo exatamente isso, né? Na forma de regulamentação, que disporá sobre os critérios e tal, e vai ter uma negociação, resolução de conflitos, transparência e valorização do jornalismo profissional nacional, regional, local e independente. E aí muita gente entendeu isso como se isso significasse, se eu usar uma matéria, necessariamente eu não vou monetizar. Todo o dinheiro que for monetizado ali vai para o produtor original. Não é bem assim. Existe o uso livre de matérias que não estão sob demanda. Então, se a matéria ela é gratuita, como essa aqui do Congresso em Foco, do Caio Matos, não é? Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou dando os créditos e tal. Teoricamente, uma matéria como essa eu poderia utilizar depois do projeto de lei ser aprovado e eu não teria que dividir com o Congresso em Foco a monetização desse vídeo, até porque muitas vezes o vídeo a gente está utilizando múltiplas matérias de múltiplas fontes, assim, né? Então imagine repartir isso em cada vídeo por cada grupo. Agora, quando você usa um sob demanda, talvez você vai ter que tomar alguns cuidados, né? Você não vai poder usar alguma coisa que está com a barreira ali monetária e usar isso sem que o produtor original do conteúdo seja remunerado. Eu, sinceramente, não vejo grandes problemas. E os benefícios, né, desse projeto de lei são gigantescos. Se a gente criar um mecanismo que combata as notícias falsas, isso é muito importante. Agora, ter a discussão com a sociedade, ter certeza de que não vão ter abusos feitos por esse tipo de coisa que está aqui, que as grandes empresas jornalísticas não vão usar isso e abusar desse tipo de mecanismo, isso faz parte do processo político de construção de um projeto de lei. Ou seja, é importante até que seja criticado, que isso seja esclarecido, que isso seja debatido, que a linguagem melhore, se torne mais clara, mais específica, para que o projeto de lei seja melhor. A parte que me preocupa mais é como determinados grupos, né, como o Google e tal, e outros, chamada Big Tech, né, estão se posicionando contra. E fica evidente que os bolsonaristas estão se posicionando contra e dizendo que é censura, porque muitos deles disseminam notícias falsas e serão mais facilmente punidos por disseminar notícias falsas. Então eles estão tentando proteger. O posicionamento dos bolsonaristas é fácil de entender. Eles estão tentando proteger a disseminação de notícias falsas deles. Agora, esses pontos aqui, isso daqui ser discutido, isso ser criticado, isso melhorar a linguagem, isso se tornar mais claro, isso ter um dispositivo que respeite os dois lados e que respeite quem faz react, respeite quem faz produção independente, a mídia independente, isso é importante. É importante que seja discutido, é importante que seja criticado e é importante que o projeto de lei seja aprimorado, seja melhorado
por causa desse processo. E é isso que acontece. E esse projeto de lei não é de agora, ele já tem algum tempo, ele vem sendo discutido, ele vem sendo aprimorado, não é? E ele pode ser ainda mais aprimorado, não é? Antes de ter a sua versão final. Agora, me parece, claro, não é? Por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho estudado, que é um projeto de lei muito importante para o momento atual. Tem pontos que podem ser aprimorados, tem pontos que podem ser mais discutidos, tem polêmicas que podem ser melhor enfrentadas, sim. E tem coisas aqui que a gente pode dizer, olha, isso aqui a gente tem que, entendeu, deixar um pouco mais claro e tal. Eu acredito até que eu compreendi razoavelmente, mesmo sem ser advogado, como é que seria, né? Mas isso pode depois ser mais detalhado, como é que esse órgão faria essa arbitragem, essa resolução de conflitos e tal, até para ter uma forma de fazer isso que seja eficaz, que seja rápida, que funcione bem, que as plataformas possam se adaptar a isso e a gente possa evoluir na regulação. A regulação das redes sociais é fundamental, assim como dos meios de comunicação, para evitar disseminação de crimes. É importante lembrar que durante a pandemia, quem falou contra as vacinas, quem falou contra a vacinação infantil, estava cometendo crime sanitário. As pessoas que incentivavam as pessoas a não se vacinarem, não é? Durante uma pandemia, estavam cometendo crime sanitário. E aí eu incluo o próprio presidente, né, na época, o Jair Bolsonaro, mas outras pessoas ligadas a isso, dizendo para as pessoas não usarem máscaras em locais aglomerados e fechados. Isso é crime sanitário. Não deve ser permitido esse tipo de coisa. Ou relativizando, né? E tem que ter previsão para punição, tem que ter previsão para esse tipo de coisa não se disseminar, porque vidas humanas foram perdidas por causa desses crimes sanitários. Se essa disseminação de notícias falsas não tivesse acontecido durante a pandemia, nós teríamos salvo vidas. Quantas? 100 mil? 200 mil? Eu não sei, mas o número exato. Mas com certeza, salvar vidas não é um objetivo que a gente deve trivializar, é um objetivo importante. Mas também é importante que a gente tenha um ambiente em que todos os lados sejam protegidos. E por isso é importante também discutir e ampliar essas discussões sobre o projeto de lei. Eu vou estar estudando mais sobre isso e vou estar me informando mais e recomendo os textos do Carlito Neto sobre isso, esse vídeo do Boulos, né? E eu vou deixar para vocês lerem o próprio projeto de lei, não é? E a gente está continuamente aprendendo sobre isso. Eu acho que ter cautela e humildade de saber que uma coisa não é sua especialidade e que você está disposto a aprender é uma postura adequada quando discutindo um tema importante como esse, que é o tema das fake news, das notícias falsas. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até breve. Tchau, tchau, gente.